Boa tarde a todos. Nós estamos já finalizando um estudo na carta de Paulo aos Gálatas e nós estamos no capítulo 5 e 6, ao finalzinho da carta, onde Paulo nos dá um imenso ensino, um ensino muito edificante para todos aqueles que querem servir o Senhor Jesus Cristo, através da ministração desta carta. E o texto básico inicia no capítulo 5, versículo 1, que diz: Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Uma vez apresentados os argumentos a favor da justificação exclusivamente pela fé, coisa que Paulo faz praticamente em todas as suas cartas, agora ele faz conexão da teologia com a vida prática. Aquilo que professamos crer deve ter implicações diretas em nosso dia a dia. Se somos livres do cumprimento da lei, como devemos viver daqui para frente? É o que o apóstolo nos ensina. Primeiro, a liberdade em Cristo. Não era razoável voltar às práticas legalistas que escravizaram o homem por séculos e que tinham como principal objetivo mostrar que éramos pecadores. Foi exatamente isso que Cristo nos libertou. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Qualquer ato de retorno cerimonial ao judaísmo, como participar dos rituais físicos da circuncisão, seria então considerado um abandono da fé cristã genuína. Preste atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Era uma declaração de que a pessoa não cria mais somente em Jesus Cristo e seu sacrifício. Isso servia de alerta a quem estava flertando de novo com o judaísmo, sob a influência dos falsos ensinadores que haviam se introduzido na igreja da região. Esses também sofreriam as consequências por perturbarem a fé de gente sinceras. Capítulo 5, versos 10 a 12, diz assim: Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, seja julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuam a ser perseguidos? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar-se a si mesmos. A liberdade cristã não dava espaço para cada um impor suas opiniões sobre os demais. Versículo 13 a 15. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida dessa única mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. O verdadeiro cumprimento da lei está em amar o próximo como a si mesmo. Não era este o propósito daqueles ensinadores. Onde estavam eles quando os crentes gálatas permaneciam mortos em seus delitos e pecados? Paulo enfrentou as pedras e a oposição dos judeus contra seu ministério para lhes apresentar o Evangelho. Agora, com as igrejas já plantadas, eles chegaram, sem ser convidados, para semear discussões e contendas. É o joio no meio do trigo, né, que está lá registrado na parábola de Jesus, em Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30, aonde Jesus contou a parábola que o dono da vinha veio
e semeou, lavrou a terra e semeou o trigo na terra, a boa semente. Mas veio à noite o ladrão, o salteador, e semeou o joio e foi embora. Noutra oportunidade, os trabalhadores viram que quando começou a crescer, cresceu o joio junto com o trigo. Aí eles foram até o seu senhor e disseram: Senhor, não foi somente trigo que o senhor plantou, como é que nasceu também o joio? Aí o dono da vinha disse: Olha, foi um inimigo que veio e semeou o joio. Aí os lavradores disseram: Então, queres que a gente arranque o joio? Aí ele falou assim: Não, deixa eles crescerem juntos, porque pode acontecer de vocês, ao arrancarem o joio, também arranque o trigo, mas deixa eles crescerem juntos, porque no final da colheita eu vou mandar que recolham o joio, amarrem em fecho e lancem no fogo, e o trigo vai ser recolhido e guardado no meu celeiro. Esta passagem mostra que infiltrado no meio da igreja está muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não são, que nunca foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas como esses judaizantes que só queriam vanglória, só queriam poder, só queriam ser melhor do que os outros, e verdadeiramente eles não viviam a essência do Evangelho, e deturpavam e traziam confusão, atacavam o apóstolo Paulo, dizendo que ele não era apóstolo, e com isso eles queriam somente trazer honra e glória para si próprio. E o apóstolo Paulo vem aqui vem ensinando a respeito de como realmente é viver em Cristo, né? E ele nos vai, no complemento desse estudo, continuando esse estudo, nós vamos ver sobre a guerra do espírito contra a carne, que no versículo 16 a 26 do capítulo 5 diz assim: Por isso digo, deixem que o espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária àqueles desejos pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. A verdadeira espiritualidade não seria conquistada pelo cumprimento da lei. O segredo para uma vida santa é a plenitude do Espírito, não o legalismo. Somente quando o Espírito Santo atua de dentro para fora, removendo as obras da carne e colocando seu fruto no lugar delas, é que pode haver santidade verdadeira. Tanto as obras da carne como o fruto do Espírito são apresentados de forma a verificarmos quem está ganhando esta luta interna. As obras da carne são divididas em 5 etapas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. São pecados contra o corpo. Idolatria e feitiçaria, pecados contra Deus. Ódio, discórdia, ciúmes, pecado contra o próximo. Ira, egoísmo, dissensões, invejas, pecados contra a comunidade. Embriaguez, orgias, pecados contra os limites do corpo. E o fruto do Espírito são
separados em 3 categorias: amor, alegria, paz, vida emocional, os sentimentos internos que só nós sentimos, só nós sabemos, só nós reconhecemos. Paciência e amabilidade, vida social, é a nossa atitude para com o nosso próximo, né? É a nossa atitude para com o nosso próximo, ainda interno, mas somos nós que sentimos. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio é vida pessoal, a nossa atitude para com o nosso próximo, mas são sentimentos que aquele que possui não sabe que tem, porque ele é visto pelos outros através das nossas atitudes. Então, uma pessoa bondosa, que tem o fruto do Espírito da bondade, ela mesma não se reconhece assim, são os outros que veem essa bondade nela. Fidelidade, mansidão, domínio próprio, são atitudes que a pessoa demonstra, a pessoa faz na prática e são os outros que veem em nós. Então, isso são a luta, são as obras da carne e as obras e os frutos do Espírito. E que nós devemos lutar contra as obras da carne para não praticá-las e desenvolvermos os frutos do Espírito, buscando amar, buscando ser alegre, buscando ter paz com todos, ser paciente, ser amável, usar de bondade, ser fiel naquilo que nós afirmamos fazer, fidelidade, ser manso, não procurar contendas e ter domínio próprio, para sabermos que nem sempre as pessoas vão nos agradar, e nem sempre nós agradaremos a todos, mas procuraremos de todas as formas a compreendermos aqueles que estão à nossa volta e demonstrarmos o amor de Cristo a todos, o mesmo amor que ele demonstrou por nós, né? E terceiro, deveres dos justificados pela fé. Quais são os nossos deveres, né? Capítulo 6, versos de 1 a 17, Paulo diz assim: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muito atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem compartilhar com seus mestres as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Vejam com que letras grandes lhes escrevo de próprio punho essas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a se circuncidarem desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem toda a lei. Querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não,
O que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. Tratar dos que caem em pecado, né? Os deveres dos justificados pela fé. Tratar dos que caem em pecado. 6, de 1 a 5. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Sempre haverá o risco de alguém tropeçar nas obras da carne. A guerra entre o Espírito e a carne não dá trégua e frequentemente pode nos derrubar. Nosso dever é servir de apoio para restaurar os que sucumbem, aprendendo com o erro dos outros, a redobrar nossa atenção para que não caiamos com eles. Outros deveres dos que são alcançados pela graça: cuidar daqueles que os instruem. Versículos 6 a 10. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A semeadura e colheita aqui se refere primariamente a dinheiro, no contexto do sustento daqueles que ensinam a palavra, no mesmo sentido de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 a 18. Além disso, espera-se também que tenhamos um cuidado especial com os necessitados ao nosso redor. Versículo 9 e 10. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênção, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mesmo daqueles que não pertencem ainda à família de Deus. A motivação correta para o serviço de Deus, de 11 a 10. Capítulo 6, versículos de 11 a 10. Vejam com que grandes letras lhes escrevo, da próprio punho, estas palavras finais. Aqueles que procuram obrigá-los a circuncidar e desejam causar boa impressão para outros, a fim de não serem perseguidos por ensinar que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles que defendem a circuncisão cumprem a lei, querem que vocês sejam circuncidados só para que eles se gloriem disso. Quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. Paulo encerra essa magnífica carta com uma denúncia seríssima. Os judaizantes estavam usando o mesmo modus operandi dos fariseus. Queriam impor sobre os outros algo que eles mesmos não estavam dispostos a cumprir. Queriam ser respeitados como grandes exemplos e grandes mestres apenas para se vangloriarem de uma posição entre as igrejas. Versículo 11 a 13. A única motivação válida para quem serve a Deus é a cruz de Cristo, com toda a sua vergonha e escândalo. Cícero, o orador romano, certa vez definiu a crucificação como a mais cruel e atroz das condenações à morte. O verdadeiro Israel de Deus são os judeus que, como Paulo e os demais apóstolos, reconheceram e se sujeitaram à revelação de Jesus Cristo como Messias,
creram exclusivamente nele para a sua salvação e que agora eram novas criaturas. Versículo 15 e 16. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. Como lição, nós sabemos, né? Não estamos mais debaixo da exigência inatingível da lei de Moisés. Mas não estamos livres para vivermos de acordo com nossas paixões e interesses egoístas. Somos chamados para andarmos no Espírito e não podemos mais satisfazer os desejos da carne. Que o fruto do Espírito se manifeste em seu viver diário. Esse é o nosso desejo, que o fruto do Espírito se manifeste em nosso viver diário. Que Deus abençoe e que Deus a cada dia ilumine somente o seu coração para que você possa compreender a palavra de Deus. E se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, hoje é o dia. Aceite Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador e viva em paz, confiando somente em Cristo, porque Ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Amém? Tenha um ótimo dia e fique com Deus.